2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 até o versículo número 15. Assentados como todos estão, vamos proceder com a leitura bíblica. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Até aqui, até o versículo 15, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas que nos assistem pela internet, nós estamos considerando o seguinte tema: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. E esse tema que nós estamos considerando nos últimos domingos, por não dizer nos últimos meses, ele tem como objetivo mostrar que desde o início até o fim, bem como considerando inclusive os meios, Deus, Ele é o autor de todo o processo de salvação, de todo o processo de redenção. Se vocês fizerem uma breve retrospectiva em tudo quanto nós já consideramos, desde o primeiro estudo, dentro desse tema, ao Senhor pertence a salvação, isso fica muito claro, isso fica muito patente, isso fica muito evidente. Ou seja, a salvação, do início ao fim, na sua origem, na sua finalidade, no seu fim em si, tudo é um processo em que Deus ele vai dirigindo para a glória e para louvor do seu santo e excelso nome. É claro que quando nós falamos isso, essa exclusividade da salvação como pertencente a Deus, de certa forma incomoda, de certa forma entristece o ser humano pecador, que sempre quer ter uma participação, que sempre quer possuir um certo mérito em relação à salvação. Contudo, quando você analisa a palavra de Deus, como nós estamos analisando, contudo, quando você se detém no estudo dessa doutrina, você vai perceber com facilidade essa grande verdade cristalina: a Deus pertence todo o processo de salvação. Nesse sentido, meus irmãos, meus amigos, hoje, dando prosseguimento a essa sequência que nós estamos a considerar, nós estaremos estudando sobre a fé salvadora. Nós estaremos estudando sobre a fé salvadora. Conforme nós já vimos, inclusive há 15 dias, a fé é um dos movimentos que nós encontramos no processo de conversão pelo qual nós passamos. A conversão, basicamente, ela consiste em dois movimentos. O primeiro movimento, quando nós nos afastamos do pecado, e o que nós chamamos isso de arrependimento, é o primeiro movimento. Contudo, a conversão, ela possui um segundo movimento, que é a de aproximação a Deus, aproximação ao Senhor, e esse movimento nós chamamos fé, que é o tema que nós abordaremos na manhã de hoje. Então, toda vez que nós pensarmos em conversão, toda vez que nós pensarmos em salvação, que nós possamos estar nos lembrando desses dois movimentos que o compõem. O primeiro movimento, de nós nos afastarmos do pecado. Isso é visto quando? Isso é visto através do arrependimento. Segundo movimento, quando nós nos conduzimos a Deus. E chamamos isso de quê? De fé salvadora. Então, você se afasta do pecado através do arrependimento, você se aproxima de Deus através da fé. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
ela dá uma grande importância a esse tema, ou seja, a fé no seu sentido salvador. Só para nós termos uma ligeira noção, só para nós termos uma ligeira ideia, no Novo Testamento, a palavra que nós traduzimos em nossa língua como a palavra fé, ela aparece nada mais, nada menos do que 240 vezes. Se você quiser, pode fazer esse exercício. Comece trabalhando ali do Evangelho de Mateus e vá até o livro de Apocalipse, que você vai ver a palavra crer, o substantivo crença, a palavra fé. Você vai ver que essas palavras elas vão aparecer 240 vezes somente no Novo Testamento. E por que isso acontece? O autor aos Hebreus disse, lá no capítulo 11, versículo 6 da sua carta, que sem ela, sem a fé, é impossível, meus irmãos, é impossível, meus amigos, nós agradarmos a Deus. Então, Deus ele tem um propósito de se alegrar em nós, mas para que isso possa acontecer, para que isso possa se dar, nós precisamos crer nele, nós precisamos ter fé nele. Então, a fé, ela é preponderante na nossa vida cristã. Mas não só isso, conforme as palavras de Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, a fé é a obra que nós devemos operar para que de fato a salvação ela se dê na nossa vida. Se você olhar esse texto, você vai perceber, existe uma exigência que Cristo faz a cada um de nós, que façamos algo em relação à nossa salvação, e esse algo é a fé, a demonstração da fé, e lá na frente a gente vai detalhar como isso se dá, como isso acontece. Mas não só isso, quando nós chegamos no final do Evangelho de João, nós percebemos que todos os registros que João faz em relação aos milagres, em relação às demonstrações miraculosas que Cristo realizou ao longo do seu ministério e que estão escritas no Evangelho de João, todos esses registros, eles têm como objetivo fazer com que nós creiamos, fazer com que nós tenhamos fé e fé em Cristo Jesus. Então, são apenas alguns exemplos, são apenas alguns aspectos que confirmam isso que nós acabamos de falar, ou seja, a importância bíblica no tema da fé salvadora. Então, diante disso que nós estamos colocando, fica a pergunta, mas o que é fé no seu sentido salvador? O que é fé no seu sentido redentor? Qual é o papel que a fé ela desempenha em todo o processo da nossa salvação? Como é que a fé ela ocorre? Como é que a fé ela se dá nas nossas vidas? E mais, a fé é uma obra divina ou uma obra humana? É uma obra em que nós temos participação ou é uma obra exclusiva de Deus? Então, são essas indagações, são esses questionamentos que a gente vai procurar responder ao longo da nossa exposição na manhã de hoje. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o nosso tema hoje pela manhã é a fé salvadora, a fé que nos leva à salvação. E nós queríamos trabalhar 4 pontos dentro desse item, 4 pontos dentro desse assunto. Em primeiro lugar, eu queria que nós definíssemos o que é fé. Em primeiro lugar, eu queria que nós conceituássemos o que é fé, que nós entendêssemos o significado da fé no seu sentido salvador, o significado da fé no seu sentido redentor. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que a palavra fé em nossa língua é uma palavra curta, é uma palavra pequena, composta apenas de 2 letras. Porém, essa mesma palavra, ela tem um significado muito rico quando nós consideramos toda a revelação de Deus, toda a revelação das Escrituras, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. Por exemplo, a palavra fé no Antigo Testamento, ela significa apoiar-se em alguém ou em alguma coisa. A palavra fé no Antigo Testamento significa confiar em alguém ou em uma coisa. A palavra fé no Antigo Testamento significa literalmente se refugiar em alguém ou em alguma coisa. Então, quando os escritores do Antigo Testamento
eles escreveram ou descreveram a fé, a crença que eles tinham em Deus, eles estavam falando justamente nesses sentidos, eles estavam falando justamente dessas formas, ou seja, eles se apoiavam em Deus, eles confiavam em Deus, eles tinham a Deus como refúgio e o refúgio de suas vidas. Então, esse conceito de fé no Antigo Testamento sempre envolve esses três significados: refugiar-se em alguém ou em alguma coisa, confiar em alguém ou em alguma coisa, ou apoiar-se em alguém ou em alguma coisa. No caso do Antigo Testamento, na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor. Então, vamos considerar pelo menos alguns desses textos onde a palavra fé assume esses significados. O primeiro deles, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Aqui a gente vai observar a descrição da fé que Abraão, o pai da fé, tem em Deus, tem no Senhor. E aqui nós vemos, dentro dessa descrição que o autor sagrado faz nesse texto, que a fé aqui está nesse sentido, de se apoiar em Deus, de se apoiar no Senhor. É um dos conceitos da palavra fé que nós temos no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículo 6. O contexto dessa passagem, de certa forma, é conhecido nosso. Quando Deus aparece a Abraão, lhe faz promessa de fazer dele, de Abraão, uma grande nação. No primeiro momento ele duvida, pensando que isso aconteceria não da sua própria semente, mas do seu servo, Eliezer, e Deus o chama para fora, mostra as estrelas no céu e afirma que, da mesma forma como eram numerosas as estrelas no céu, assim seria a descendência de Abraão. Ato contínuo, nós temos isso que nós encontramos aqui no versículo 5. Veja, no versículo 6, veja o que nos diz a palavra de Deus. Ele quem? Abraão creu. Em que sentido? No sentido de ter se apoiado, no caso, em Deus, no Senhor. Ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então, a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. E isso aconteceu quando ele teve essa crença, quando ele evidenciou essa fé em Deus, no sentido de quê? De se apoiar, no sentido de descansar em Deus. Quando isso aconteceu, ele experimentou da justificação. Então, fé no Antigo Testamento tem essa conotação. Fé no Antigo Testamento tem esse sentido de você se apoiar, no caso aqui, em Deus, se apoiar, no caso aqui, no Senhor. Mas não só isso. Conforme nós dissemos, a fé, ela significa confiar, no caso aqui, em Deus, confiar no Senhor. Abra, por favor, Salmo 25, e vamos ver a declaração que Davi faz, mostrando justamente essa confiança, literalmente falando, que ele tinha em Deus, que ele tinha no Senhor. Salmo 25, versículo 2. Salmo 25, versículo 2. Essa é uma das orações que nós encontramos no livro dos Salmos, e em parte dela, Davi, ele crê, tem fé, confia em Deus. Veja o que ele nos diz aqui nessa passagem. Salmo 25, versículo 2. Fé no sentido de confiar. Ele diz: Deus meu, e prossegue, em ti confio, ou em ti tenho fé. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Então, fé aqui no sentido de confiar. No caso específico, confiar em Deus. Então, você tem fé no sentido de se apoiar em Deus. Você tem fé no sentido de confiar em Deus, mas não só isso. No Antigo Testamento, você tem fé no sentido de ter a Deus como seu refúgio. E mais uma vez, Davi, ele fala um pouco sobre isso. Adianta um pouco, Salmo 31, versículo 1. Aqui a gente poderia também traduzir essa palavra como fé, sem nenhum problema. Salmo 31, versículo 1. Quando Davi diz aqui que se refugia em Deus, ele está dizendo, em outras palavras, que tinha fé em Deus. Por quê? Porque ter fé é ter sentimento de se refugiar em Deus, no Senhor. Veja, Salmo 31, versículo número 1. Diz o seguinte a palavra: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Então, quando Davi aqui afirma que se refugiava em Deus,
a palavra originalmente, ela pode ser traduzida como Davi tinha fé em Deus. Então, quando você crê em Deus, quando você tem fé no Senhor, existe essa sua disposição de refugiar-se nele, de se esconder-se nele, no caso, no Senhor. Então, isso dentro do pensamento do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, meus irmãos, meus amigos, ter fé diz respeito também à confiança em Deus, mas com um adicional. Não só confiança em Deus, mas quando você vê a palavra fé no Novo Testamento, você observa que essa confiança, ela se estende também para a pessoa de Cristo. Ela se estende também para a obra de Cristo, como suficiente para garantir a nossa salvação. Então, quando nós fazemos aquilo que nós chamamos de estudo analítico da palavra, a gente percebe, entre aspas, essa evolução. No Antigo Testamento, fé, conforme nós estamos considerando, significa apoiar-se, significa confiar, significa ter a Deus como refúgio. Quando nós vamos para o Novo Testamento, esses conceitos permanecem. Contudo, ele insere uma outra pessoa, Cristo, e não só a sua pessoa, a sua obra, como suficiente para a nossa salvação. Então, quando nós confiamos na obra de Cristo, quando nós nos apoiamos na obra de Cristo, quando nós nos refugiamos na obra de Cristo, nós estamos demonstrando a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé que Deus nos revela e nos revela em sua palavra. Então vamos considerar pelo menos 2 textos no Novo Testamento que apontam justamente para essa ideia que nós também devemos ter em relação à fé. O primeiro deles, já citamos, mas nós não lemos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, mostrando a confiança que devemos ter em Deus, mostrando a fé que nós devemos ter em Deus, também um conceito que nós temos no Novo Testamento. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Veja o que nos diz aqui o autor sagrado. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, veja, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, fé, confiança em Deus, na sua existência, mas agora com caráter ampliado, relacionado também à pessoa de Cristo e à sua obra e obra de salvação. Vejam aí, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo número 31. Foi aquilo que nós falamos agora na palavra introdutória, mostrando justamente isso. Os registros que nós encontramos das obras miraculosas realizadas por Cristo ao longo de todo o Evangelho de João, tem como finalidade gerar a fé salvadora, a fé que salva em nossos corações, na sua pessoa e na sua obra. Olhem só, Evangelho de João, capítulo 20, versículo número 31. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor, referindo-se aos sinais realizados por Cristo, João conclui, estes, porém, foram registrados, veja, com que objetivo? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e mais, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, todos os milagres que Cristo realizou, especificamente falando no Evangelho de João, e por extensão em todos os evangelhos, eles têm essa finalidade, fazer com que nós creiamos que Cristo é o Filho de Deus. E na medida em que nós temos essa fé, e na medida em que nós temos essa crença, automaticamente nós vamos experimentar de salvação. Nós vamos experimentar de vida eterna, porque é esse o conceito de fé que nós encontramos no Novo Testamento. Então, meus irmãos, meus amigos, em termos do significado da palavra fé em si, tanto no Antigo como também no Novo Testamento, são esses os que nós queríamos transmitir. Mas agora, uma vez que nós temos essa compreensão, uma vez que nós temos esses conceitos na nossa mente, fica muito mais fácil podermos traçar agora um conceito. Fica muito mais fácil podermos traçar agora o que de fato significa fé,
conceituarmos a fé no seu sentido bíblico, conceituarmos a fé no seu sentido salvador. Então, nós podemos dizer que fé é o seguinte, abro aspas, uma resposta ao chamado que recebemos de Deus através do Evangelho, que faz com que nós aceitemos e dependamos de Cristo como nosso Salvador, demonstrando convicção em sua palavra, em sua verdade. Repetindo, fé, no seu sentido bíblico, fé, no seu sentido salvador, significa uma resposta ao chamado que recebemos de Deus através do Evangelho, que faz com que nós aceitemos e dependamos de Cristo como nosso Salvador, demonstrando convicção na sua verdade. Então, uma definição mais clara, uma definição mais exata do que seja verdadeiramente a palavra fé. E quando nós consideramos, meus irmãos, meus amigos, um conceito como esse que nós acabamos de colocar, a gente percebe que a fé, no seu sentido bíblico, a fé, conforme revelado na palavra, ela apresenta alguns aspectos, ela apresenta alguns elementos, sem os quais a gente não pode dizer que temos a fé verdadeira. E aí você pode me perguntar, quais são então esses aspectos? Quais são então esses elementos que devem obrigatoriamente estarem presentes na nossa fé, na nossa confiança no Senhor? E aqui eu queria observar pelo menos 3 aspectos, 3 elementos que devem estar presentes na fé que nós temos em Deus, na pessoa de Cristo e na sua salvação. O primeiro aspecto é aquilo que nós chamamos do aspecto do conhecimento. Por quê? Sem conhecimento da palavra, sem conhecimento de Cristo, não há a menor condições de nós termos fé em Cristo. Para que nós creiamos em Cristo como nosso Salvador, para que nós tenhamos essa fé salvadora em Cristo, é obrigatório nós termos o conhecimento da sua palavra, o conhecimento da sua pessoa, o conhecimento da sua obra, sem o qual a gente não pode confiar no Senhor. E quem fala isso? Quem fala isso é o próprio apóstolo Paulo. Lá em Romanos, eu vou pedir que vocês abram, capítulo 10, Paulo ele vai enfatizar justamente esse fato, mostrar a necessidade do conhecimento que nós devemos ter, através da palavra, de Cristo e sua obra, para que assim, somente assim, a gente possa, de fato, ter fé em nossas vidas. Então, chegar para uma pessoa, um nativo, que mora em uma civilização distante, e pedir que ele creia em Cristo, sem que ele tenha ouvido falar nada acerca de Cristo, é como você querer tirar sangue de tapioca. Não pode. Para que nós possamos crer, para que nós possamos confiar, para que nós possamos ter fé, é necessário o conhecimento da palavra, o conhecimento do Evangelho. Veja o que Paulo fala aqui, Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14 e também o versículo de número 17. Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14 e também o versículo número 17. Por isso que é tão importante nós podermos propagar a palavra, porque na medida em que nós propagamos a palavra, nós estamos passando esse conhecimento, e é justamente esse conhecimento que vai ser importante no processo de concessão de fé que Deus há de dar ao pecador, porque sem esse conhecimento não dá para nós termos fé nele. Veja o que Paulo diz aqui, Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14 e também o versículo de número 17. Ele nos diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Paulo pega aqui um texto do Antigo Testamento, mostrando que quando nós invocamos o nome do Senhor, como nós declaramos o seu nome, nós somos salvos. Mas como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar? Aí ele vai explicar na sequência do texto, versículo 14. Ele pergunta: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então veja que para você invocar o Senhor e assim poder ser salvo pelo Senhor, você tem que ouvir, você tem que aprender, você tem que conhecer acerca desse Senhor. Essa é a argumentação que Paulo usa aqui. E aí ele fecha na sua argumentação, versículo 17, ele diz: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Então, fé verdadeira, fé genuína, ela só vem através do conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Conhecimento de quê? Do Evangelho. É um dos aspectos, é um dos elementos que envolve justamente a fé salvadora, ou seja, o conhecimento. Mas não só isso. Em segundo lugar, a gente pode observar que a fé verdadeira, ela exige aceitação. Ou seja, uma vez que você escuta, uma vez que você ouve do Evangelho, o que é que você deve fazer? Você agora abraça, você agora aceita esse Evangelho na sua vida. Não há como nós termos fé no seu sentido de Salvador, sem que nós abracemos para nós mesmos a verdade que nos foi revelada, a verdade que nos foi ensinada. Então, além do conhecimento, existe a necessidade de nós aceitarmos o Evangelho. E por fim, a necessidade de nós confiarmos nesse Evangelho, de pôr toda a nossa confiança, de pôr todo o nosso apoio, que a pessoa de Cristo, a sua obra, são suficientes para nos produzir e para nos conceder a sua salvação. Então, existe o elemento do conhecimento, existe o elemento da aceitação, existe o elemento da convicção ou da confiança para que nós experimentemos a fé salvadora. Por que nós falamos isso? De certa forma, sendo até um pouco teólogo, vamos assim dizer, para que a gente possa entender, meus irmãos, os detalhes que estão envoltos no processo de salvação. Em relação à fé, isso é necessário, isso é importantíssimo. Via de regra, você ouve, você escuta as pessoas dizendo: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. A pergunta que fica é: você tem a fé genuína? A pergunta que fica é: você tem a fé verdadeira? Você conheceu a palavra, abraçou a palavra e agora confia nessa palavra como verdade absoluta na sua vida? Se sim, louvado seja Deus, você tem a fé salvadora. Se não, você pode ter um conceito generalizado de fé, mas não aquele conceito de fé que possa produzir em você, que possa dar a você a segurança da salvação. Então, às vezes, nós trabalhamos de maneira muito generalizada, aceitamos conceitos vagos e nós não nos aprofundamos naquilo que de fato deveríamos nos aprofundar. Então, quando você considera não só o significado da palavra fé, dentro do Antigo, dentro do Novo Testamento, mas o conceito de fé, conforme nós vimos, bem como os aspectos que devem estar envolvidos na fé, você chega à conclusão, meus irmãos, você chega à conclusão, meus amigos, que o significado da fé bíblica é muito mais profundo do que a visão que as pessoas têm, a visão que elas querem ter em relação a essa fé. E aí fica um adendo: somente a pessoa que é salva, somente a pessoa que é remida, ela tem esse conceito de fé na sua mente, ela tem esse conceito de fé no seu coração. Não adianta, por mais que alguns gostem de dizer, por mais que alguns que pertençam a outras religiões dizer que crê em Deus, que tem fé em Deus, que crê em Cristo, que tem fé em Cristo, mas se não seguir esses ditames, se não seguir esses princípios, se essas verdades não forem realidades na vida dela, não há como nós chegarmos à conclusão que de fato ela tem a fé verdadeira. Não, jamais, porque vimos a partir da palavra todos esses elementos e todas essas obrigações que envolvem o conceito da verdadeira fé. Então, em primeiro lugar, o que é que nós queríamos falar? O que é fé? Em primeiro lugar, o que é que nós queríamos fazer? Conceituar o que é fé e fé salvadora. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, eu queria que nós víssemos uma descrição bíblica de fé. Em segundo lugar, eu queria que nós víssemos uma descrição bíblica de fé. Talvez o texto que seja mais exato, talvez o texto que seja mais preciso em nos ensinar acerca da fé, seja aquele que nós encontramos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Abra aí, por favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Não dá para nós falarmos de fé sem usarmos esse texto, né? Se isso acontecer, a gente ensinou tudo, menos fé. Então vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Essa é a descrição mais precisa, vamos assim dizer, de fé, no seu sentido de Salvador, e de fé, no sentido de nova vida com Deus.
Hebreus 11, versículo 1. Veja o que diz aqui o autor sagrado. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Segue o texto. A convicção de fatos que se não veem. Existem, meus irmãos, meus amigos, duas palavras bem especiais que nós encontramos aqui no versículo 1, que nos revela, ou que nos revelam, melhor dizendo, o entendimento bíblico que nós devemos ter acerca da fé salvadora. A primeira palavra usada aqui pelo autor sagrado é a palavra certeza, que é traduzida aqui na nossa língua. Nos tempos do Novo Testamento, essa palavra certeza que nós temos aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, correspondia à comprovação que um documento tinha, um documento de posse. Então, via de regra, as pessoas tinham determinadas propriedades, e como é que elas comprovavam que a elas pertenciam aquela propriedade? Através de um documento. Então, essa palavra aí, ela é traduzida na nossa língua como a palavra certeza, que o autor sagrado coloca aqui. Repito, correspondia ao documento de propriedade que era utilizado nos tempos bíblicos. Então, fé tem a ver com isso, com comprovação. Fé tem a ver com isso, com veracidade. Mas não só isso. O autor sagrado, ele usa uma segunda palavra aqui, a palavra convicção, que também, nos tempos do Novo Testamento, significava algo que era comprovado, significava algo que se tinha prova para corresponder à sua veracidade. Então, fé, em outras palavras, é isto, é uma prova convincente que Deus nos dá em Cristo Jesus, pela qual nós somos convencidos da realidade espiritual que os nossos sentidos humanos, eles não podem captar. Aqui onde está o segredo da fé, aqui onde está o mistério da fé, em especial da fé salvadora. A fé salvadora é a prova convincente que Deus coloca no nosso coração, que Deus coloca na nossa mente, pela qual a gente consegue perceber as realidades espirituais da pessoa de Cristo, da sua obra, em que os nossos sentidos humanos, eles não podem captar. Então, por mais que você venha a ser uma pessoa culta, por mais que você venha a ser uma pessoa instruída, e você possa possuir esse conhecimento humano, mas esse conhecimento, ele é incapaz de vislumbrar as verdades do Evangelho, no sentido de fazer com que nós enxerguemos que essa verdade, de fato é verdade, no sentido de depositar a nossa confiança nessas verdades. Por isso que Deus age, colocando em nós essa comprovação acerca das suas verdades, para que nelas possamos descansar, para que nelas possamos crer, e assim, somente assim, experimentarmos da salvação na nossa vida. Por isso que a fé é impossível para o homem natural. Por isso que a fé é impossível para aquela pessoa que ainda não se achegou a Cristo, que ainda não se achegou ao Salvador, porque a estas pessoas ainda não foi concedida essa dádiva, esse dom, essa comprovação, essa prova convincente de que a palavra é verdade, de que Cristo é Salvador e de que a sua obra, ela é suficiente para a nossa salvação. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que quando nós olhamos, em especial, no Evangelho de João, a gente vê algumas ilustrações que João ele nos dá e que servem para nós entendermos esse conceito de fé que nos é colocado aqui em Hebreus. Ou seja, de nós nos voltarmos para Cristo, descansarmos nele, confiarmos nele e depositarmos toda a nossa convicção na salvação que ele, Cristo, adquiriu por cada um de nós. Então, quando nós olhamos o Evangelho de João, nós percebemos algumas figuras, algumas ilustrações que ele, João, nos dá, para que nós possamos entender na prática o que é confiar em Cristo, o que é ter fé salvadora na pessoa de Cristo. E quais são essas ilustrações? Eu queria que nós víssemos ligeiramente, pelo menos algumas delas, a partir de agora. Por exemplo, de acordo com o que nós temos no Evangelho de João, crer em Cristo, meus irmãos, crer em Cristo, meus amigos, é nós irmos a Cristo. Isso é que é fé. É você se voltar para Cristo, esquecer de si mesmo e ter somente seu caminho voltado para o Senhor. Foi isso que Cristo falou. Abram, por favor, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Fé
em Cristo, crer em Cristo é você ir a Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Portanto, se você não foi ainda a Cristo, você ainda não tem fé. Pelo menos não no sentido de Salvador. Veja, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Que em Cristo é ir a Cristo. Veja o que Cristo falou. Todo aquele que o Pai me dá, veja, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa foi a experiência, meus irmãos. Essa foi a experiência, minhas irmãs, pela qual nós passamos. Houve um determinado momento da nossa vida em que Deus trabalhou em nossos corações e nós não víamos um outro caminho, nós não víamos uma outra porta pela qual nós devêssemos entrar que não fosse Jesus Cristo, colocando ali a nossa vida, colocando ali a nossa confiança, colocando ali a nossa dependência. Foi nesse instante que Deus nos deu a fé salvadora, porque fé é nos dirigirmos a Cristo. Mas não só isso, fé em Cristo é comer de Cristo. Fé em Cristo, ter fé em Cristo é comer de Cristo. Também no capítulo 6, só que agora versículo 51. Veja o que diz aí, João 6, 51. Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, ou seja, de Cristo, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o que era que Cristo estava querendo ensinar aqui nesse verso? Que nós devemos nos apropriar dele. Foi por isso que ele usou a expressão aqui de você comer a Cristo. Então, quando você se apropria de Cristo, quando você se satisfaz completamente em Cristo, vê nele toda a sua alegria, vê nele toda a sua paz, vê nele toda a sua satisfação, e não em coisas ou pessoas, você está desfrutando da fé verdadeira. E mais uma vez, nós remetemos à nossa realidade anterior. Houve um dia, meus irmãos, houve um dia, minhas irmãs, em que isso se deu na nossa vida. Nos satisfizemos na pessoa de Cristo. Nós não desejávamos nada mais além de Cristo. Na verdade, devemos continuar ainda nesse sentimento, desejando somente Cristo. Por quê? Porque nós temos fé. Porque a fé nos leva a nos apropriar, a comer de Cristo espiritualmente falando em nossas vidas. Então veja, crer em Cristo é ir a Cristo. Crer em Cristo é comer de Cristo. Crer em Cristo é beber de Cristo. Veja, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Lembrem que nós estamos apenas vendo essas ilustrações de fé que João usa. E só para a gente ter um dado aqui importante, eu disse a vocês que no Novo Testamento, a palavra fé, crer, no seu verbo, no seu substantivo, aparecem aproximadamente 240 vezes. Somente no Evangelho de João, e aí fica um exercício mais fácil de você ver, né? Essa palavra aparece 100 vezes, quase a metade. 240 vezes em todo o Evangelho, em todo o Novo Testamento, melhor dizendo, e somente no Evangelho de João, a palavra fé, crer, aparece, melhor dizendo, 100 vezes. 100 vezes. Então, João dá ênfase muito grande nesse tema, nesse assunto. Olha o que ele fala aqui, ó. João capítulo 4, versículo 14. Só para não fugir aos números, né? Eu gosto de números. Então, veja, João capítulo 4, versículo 14. Cristo disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, veja, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que é que a água faz? Ela nos satisfaz também. Tanto é que as pessoas dizem que água é vida. Você aguenta muito mais tempo sem comer, mas não aguenta nem tanto tempo sem beber água, porque a gente precisa de hidratação. Então Cristo faz essa figura mostrando que Ele é a nossa vida. E houve também, de fato, um momento da nossa vida, e continua tendo, em que nós temos vida somente a partir de Jesus, a verdadeira vida, a vida espiritual na pessoa de Deus. Mas não só isso. Em último lugar, crer em Cristo, ter fé em Cristo, significa estar em Cristo. Significa estar em Cristo. Veja como o próprio Cristo ilustrou esse fato. Abram, por favor, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 5.
Cristo aqui nos diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo fala aqui em permanecer nele, em estar nele, ou seja, em descansar nele para a nossa salvação. Isso remete, meus irmãos, isso remete, minhas irmãs, à comunhão contínua que nós temos com o nosso Salvador. É dessa comunhão que nós tiramos, que nós extraímos a nossa força e vigor espiritual para podermos prosseguir na nossa caminhada cristã. Isso é uma realidade que somente a fé salvadora produz em nossas vidas. E todos nós que somos cristãos, todos nós que somos salvos, nós experimentamos desse sentimento em nossas vidas. Então, qual é a descrição bíblica de fé? É uma prova convincente que Deus nos dá das realidades espirituais, sobretudo de Cristo e da sua obra. E na medida em que isso acontece, nós vamos a Cristo. Na medida em que isso acontece, nós nos apropriamos de Cristo. Na medida em que isso acontece, nós nos satisfazemos em Cristo. Na medida em que isso acontece, nós nos unimos a Cristo e nos revigoramos espiritualmente em Cristo Jesus. Então, a fé não é pouca coisa. A fé não é algo de só menos. Não, mas é um grande dom, uma grande dádiva que Deus ele concede e concede a cada um de nós. E essa visão, essa experiência, repito, só é possível quando Deus nos chama à salvação. Porque é nesse processo que Ele nos dá a fé e a partir desse instante, tudo isso passa a ser uma verdade e uma realidade em nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então, nós já vimos, em primeiro lugar, um conceito, uma definição de fé. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de considerar? Uma descrição bíblica de fé. Mas não só isso. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos a importância da fé. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos a importância da fé. Conforme nós estamos vendo, a fé, meus irmãos, a fé, meus amigos, ela é extremamente necessária no processo da salvação. A fé é extremamente necessária no processo de salvação. Ninguém, absolutamente ninguém, herdará as mansões celestiais, ninguém, sem que durante a sua vida aqui na terra não tenha experimentado da fé salvadora. Tem que experimentar, é uma obrigação, é uma necessidade. E é interessante porque quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, meus amigos, facilmente a importância da fé no processo de salvação conforme o ensino das Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, por exemplo, a fé salvadora, a fé que levava à salvação, ela estava calcada, ela estava baseada nas promessas feitas por Deus de um Salvador que viria. De um Salvador que viria a este mundo. E era justamente nessa fé, era justamente nessa esperança em que as pessoas experimentavam da salvação. E quando foi a primeira promessa? Quando foi o primeiro momento em que Deus ele fez esse anúncio, através do qual as pessoas deveriam esperar para que assim pudesse experimentar da salvação? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquilo que nós chamamos do proto-evangelho. Quando Deus, pronunciando os julgamentos, tanto a Adão, como também a mulher, como também a serpente, ele faz esse anúncio, que a semente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Aquilo ali já era uma promessa. Um dia virá o Salvador, um dia virá o Redentor. E todos quantos no Antigo Testamento viveram nessa esperança, viveram nessa confiança, eles experimentaram e experimentaram da salvação. Um exemplo disso, o próprio Abraão. Abram mais uma vez, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículos 4 a 6. Veja que, lá em Gênesis 3,15, Deus ele preanuncia o descendente, o filho da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E mais uma vez aqui Deus fala em descendência.
É a promessa reiterada, é a promessa cada vez mais clara acerca da vinda do Salvador. Gênesis 15, versículos 4 até o versículo número 6. Veja: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Veja que Deus promete um descendente, um herdeiro a Abraão. Veja que Deus falou de um descendente lá em Gênesis capítulo 3. E o que é isso? São os pré-anúncios relacionados à vinda do Salvador. Na verdade, os anúncios, as promessas acerca da vinda do Salvador. Versículo 5. Então, conduziu-o até fora, ou seja, Deus conduziu Abraão até fora, Abraão no caso, até fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Qual é a promessa? De um descendente, de um filho. E quem era esse filho? Era o próprio Salvador. Se você fizer, melhor dizendo, a ligação com o ensino do apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 3, versículo 6 até o versículo 7, depois vocês podem ver, vocês vão observar justamente isso, que essa promessa que Abraão recebe aqui não é a promessa de qualquer pessoa, não é a promessa de qualquer herdeiro, mas do Salvador que viria da sua descendência. Então, fé na pessoa de Cristo, confiança na pessoa de Cristo como uma promessa, como algo que ainda viria, mas era nessa esperança, era nessa confiança que as pessoas elas eram salvas, e fazia com que andassem em sujeição, em obediência ao Senhor. No Novo Testamento, meus irmãos, meus amigos, a necessidade de fé em Cristo como meio de salvação fica muito mais clara. Na verdade, ela fica patente. Quando nós vamos ver, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo, aqui nesse trecho de Efésios 2:8, ele mostra que sem fé não há como nós experimentarmos a salvação. Mas fé em quem? Em que pessoa? Em Cristo, conforme revelado pelos evangelhos, que narra a sua vida, que narra o seu ministério, que narra a obra de salvação que ele veio operar lá na cruz do Calvário. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que a pregação apostólica, ou seja, a pregação dos apóstolos, sobretudo conforme nós observamos na narrativa de Atos dos Apóstolos, a pregação apontava sempre para a necessidade de crença na pessoa de Cristo. Agora era real. A promessa havia se concretizado. Se no Antigo Testamento ela não era clara, mas existia ali a promessa, no Novo Testamento essa promessa se torna realidade. E baseado nessa realidade, os apóstolos eles pregavam o Evangelho. Veja o que acontece, por exemplo, com o carcereiro de Filipos. Abram aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 até o versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 até o versículo de número 31. Observem que no Antigo Testamento havia a promessa, o herdeiro, o descendente. Vem o Novo Testamento, Cristo se encarna, vive entre nós, realiza seu ministério, consuma a sua obra de salvação na cruz. E agora, a pregação baseava-se em quem? Nele, ou seja, em Cristo. Atos capítulo 16, versículos 30 até o versículo de número 31. O contexto dessa passagem nós também já sabemos, né? Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, há um terremoto, eles são libertos ali do cárcere. O carcereiro tem uma iniciativa de tirar a sua própria vida para não ter que responder por tudo aquilo que estava acontecendo, mas aí Paulo impede de agir assim, há a pregação do Evangelho, e aí veja o que acontece, versículo 30, depois, trazendo-os para fora, disse, no caso o carcereiro, melhor dizendo: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Resposta dos apóstolos. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
necessidade de fé. Só há salvação quando nós cremos. Não é em qualquer coisa, não é em qualquer pessoa. Quando nós cremos única e exclusivamente na pessoa de Cristo. Ele é o cumprimento de todas as promessas acerca do Salvador. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que a fé ela é necessária. Em Cristo, somente em Cristo. É interessante que sobre essa relação de fé e salvação, quando nós analisamos o Antigo e o Novo Testamento, como Cristo sendo o objeto central dessa fé, veja o que um autor sagrado ele falou, e aqui eu vou citar as suas palavras. Abro aspas. Nos tempos do Antigo Testamento, a fé olhava para a frente, para o Redentor que havia de vir. Nos tempos do Novo Testamento, a fé olha para trás, para o Salvador que veio. Em ambos os casos, a salvação era obtida mediante uma fé viva em Cristo. Então, percebem, meus irmãos, como Cristo ele é o objeto central da nossa fé. No Antigo Testamento, a fé olhava para frente, ele viria. No Novo Testamento, a nossa fé olha para trás, ele já veio. Mas, em ambos os casos, o meio de salvação é um só, fé. A pessoa na qual nós devemos crer é uma só, Cristo Jesus. Porque, infelizmente, existem algumas posições equivocadas que veem uma salvação diferente do Antigo Testamento. Como? A salvação só pode ser pela fé, e somente pela fé. A diferença é que era numa fé que iria se concretizar, num Salvador que iria nascer, num Salvador que iria se encarnar. Era a fé nesse Salvador como uma promessa a ser realizada. Hoje não. Hoje nós, crentes da nova dispensação, temos esse privilégio. A gente olha para trás e vê o nosso Salvador, olha para trás e vê a sua obra, olha para trás, descansa nessa obra, mas o personagem central da salvação é um só, Cristo, 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 e aquilo que nós já falamos. É por isso que a nossa pregação, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que apontar para Jesus, pois se ela não apontar para Jesus, nós podemos fazer qualquer coisa, menos pregar o Evangelho. Porque é no Evangelho, nas boas novas de salvação, onde a gente vê Cristo, o nosso Salvador. Portanto, a fé em Cristo Jesus, ela é de fundamental importância para que nós possamos experimentar da nossa salvação. Então, nós já vimos, meus irmãos, meus amigos, 3 pontos até agora. Em primeiro lugar, a definição de fé. Em segundo lugar, a descrição bíblica de fé. Em terceiro lugar, agora, a importância da fé. Para fechar o nosso estudo da manhã de hoje, eu queria que nós víssemos, em quarto lugar, a obra divino-humana da fé. A obra divino-humana na fé, melhor dizendo. Aí talvez você volte a questionar. O senhor já falou isso quando trabalhou na conversão, que existe uma operação de Deus e do homem. O senhor já falou isso lá no arrependimento, que existe uma operação de Deus no homem, e eu vou continuar falando. Por quê? Porque são assuntos relacionados. Até porque a conversão, ela liga-se diretamente com o arrependimento, com a fé. Então, da mesma forma que na conversão existe a ação de Deus, a ação humana, assim existirá no arrependimento, assim existirá também na fé. É um mistério? Com certeza. É um mistério? Não resta a menor dúvida, mas a gente não pode fugir dessa realidade. A fé, meus irmãos, a fé, meus amigos, no sentido de Salvador, envolve um dom de Deus nas nossas vidas e, como consequência desse dom, a nossa ação, a nossa atividade, evidenciando essa fé no nosso viver. É aqui onde, mais uma vez, a gente percebe a harmonia que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente vê isso na conversão, a gente vê isso no arrependimento, a gente também vai ver isso aqui em relação à fé. Deus age e trabalha para produzir no nosso coração essa fé. Uma vez que isso acontece, essa mesma fé, ela vai ser evidenciada por cada um de nós, individualmente, pessoalmente falando. Então vamos começar aqui a ver, bem rapidamente, como é que Deus opera a fé na nossa vida e como é que nós correspondemos a essa fé. Em primeiro lugar, a fé como obra divina, a fé como obra de Deus. As Escrituras, irmãos, amigos, elas são claras, na verdade elas são claríssimas em nos ensinar que
que a fé é um dom de Deus, que a fé é um dom do Senhor. Lá em Efésios 2, de 8 a 10, a gente vê claramente isso. E é interessante porque quando nós vemos o registro da palavra, a gente vai perceber algumas descrições, alguns ensinamentos que a palavra de Deus nos faz e que nos leva a enxergar esse fato, nos leva a enxergar essa verdade. Por exemplo, a fé, ela é fruto da eleição divina para a salvação. Uma vez que Deus nos elegeu, desde toda a eternidade, para que no tempo pudéssemos experimentar a salvação, Ele também decretou que para que isso acontecesse, a fé teria que ser doada por Ele a cada um de nós. É o que nós vemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 13, versículo 48. Abram aí, por favor. Atos capítulo 13, versículo 48. A fé, fruto da eleição divina. Somente os que foram destinados para a vida eterna é que vão, num dado momento da sua vida, experimentarem dessa fé em suas vidas. Por quê? Porque Deus a dará. Atos 13, versículo 48. Veja, os gentios, ouvindo isto, no caso a pregação de Paulo, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha que coisa fantástica, olha que coisa extraordinária, olha que coisa maravilhosa. Veja, final do versículo 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Se você foi destinado para a vida eterna, você vai crer. Eu não sei quando, eu não sei sob quais circunstâncias. Uma coisa eu sei, você vai crer. Porque quem foi separado por Deus para a salvação, há de experimentar da fé salvadora ao longo da sua vida aqui na terra, mesmo que seja no último momento, como aconteceu como aconteceu com o ladrão lá na cruz, um dos ladrões lá na cruz. Vai acontecer. Então, o registro aqui de Lucas, ele é claro nesse sentido. Creram aqueles que foram destinados para a vida eterna, quando ouviram o quê? A palavra do Senhor, o conhecimento. Veja que um dos elementos da fé, conforme nós observamos no primeiro ponto, é o quê? O conhecimento. Você precisa conhecer. E quando você conhece Deus, Ele vai, pelo Espírito, operando esse dom na nossa vida. Mas não só isso. Em segundo lugar, mostrando toda a atuação divina na concessão da fé a cada um de nós. A fé, meus irmãos, meus amigos, é produto da regeneração. A fé, ela é produto da regeneração. Quando Deus gera em nós uma nova vida, quando Deus nos regenera, no mesmo instante, Ele nos concede da fé salvadora. Veja o que João nos fala, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Veja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, olha que coisa fantástica, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, quando você é regenerado, obrigatoriamente, inevitavelmente, você vai crer na pessoa de Cristo, você vai ter fé na pessoa de Cristo. É um resultado natural da regeneração. Por isso é um dom de Deus. Da mesma forma que a regeneração é um dom de Deus, a fé que vem com ela também é um dom de Deus. Nada do homem. Mais adiante, a fé como um dom de Deus. Abram aí, por favor. Eu já citei Efésios 2:8, não vou citar mais, mas eu queria citar um outro texto. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Veja como a fé é um dom, uma dádiva divina. Depois, há muitos textos que eu não cito, e aqueles que pedem o material depois, veem. E aí vocês podem depois pedir o material, porque aí vocês vão ter todos os textos escritos. Porque não dá tempo da gente ler tudo, então às vezes eu vou fazendo uma seleção, que não é natural, mas uma seleção aqui racional, para a gente poder ver o conteúdo todo no tempo hábil. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Paulo fala uma coisa aqui fantástica, veja. Às vezes as pessoas querem só uma parte. Não, tem que pegar o todo, né? A gente tem que ser honesto com Deus. Então veja o que ele diz aqui, versículo 29.
porque vos foi concedida a graça de padecerdes, ou seja, de sofrerdes por Cristo ou com Cristo. E ele conclui, não somente de crerdes nele. Então Deus nos dá a graça da confiança, da fé, mas também vai dar a graça do sofrimento por causa de Cristo, entendeu? Então as duas coisas elas andam juntas. Tem gente que quer só a fé, né? E não quer o sofrimento. Não, tá tudo no mesmo pacote, é um combo espiritual, entendeu? Vem um sofrimento e vem também a fé. E como diz aqui Paulo, é um dom, entendeu? É uma graça que Deus ele nos concede. Então outro texto seria Efésios 2:8, que todos nós de certa forma já conhecemos. E por fim, meus irmãos, a fé, ela não tem origem em nós mesmos. Ela tem origem na pessoa de Cristo. Veja o que o autor aos Hebreus nos ensina, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Veja o que o autor sagrado nos ensina. Então todas essas passagens, elas confirmam esse fato. A fé como obra divina na nossa vida, fruto da sua eleição, produto da regeneração, um dom que Deus nos concede e que tem a sua origem na pessoa de Cristo Jesus. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Veja o que diz aqui o autor sagrado. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. Essa palavra autor, que o autor sagrado usa aqui, ela significa literalmente o originador, onde se tem a origem, onde se tem um início, onde se tem um começo. Então, onde é que se inicia a nossa fé? Em Cristo. No Espírito de Cristo, que opera pela sua palavra em nosso coração. Então, todos esses aspectos, eles comprovam essa verdade. Que verdade? A fé como obra divina. Mas também, a Bíblia fala da fé como uma tarefa humana. Tarefa que nós devemos evidenciar na nossa vida. Então, uma vez que Deus a opera, uma vez que Deus trabalha a fé no nosso coração, concedendo-nos esse dom, qual vai ser o resultado imediato? Vamos passar a crer. A crer é uma atitude, é uma conduta que nós devemos desempenhar pessoalmente, individualmente em nossas vidas. Eu não posso crer por um filho meu, eu não posso crer por minha esposa, não. A fé tem que ser algo particular. É igual escova de dente. Cada um tem que ter a sua. Então, é assim que a Bíblia ela nos ensina. É por isso que a Bíblia faz essas exortações. Que exortações? Que nós creiamos e creiamos em Cristo. Nós devemos fazer isso. Lá, texto conhecidíssimo nosso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Cristo nos diz ali, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, nós precisamos crer, é uma responsabilidade que nos cabe, façamos o quê? Tenhamos vida eterna. Então, a fé é uma responsabilidade nossa, agora entendendo, resultado da operação e da ação de Deus na nossa vida. Olha só como João descreve essa fé que nós devemos ter. 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João capítulo 5, versículo 4. Eu estou encerrando, meus irmãos, aqui o estudo. A gente já está chegando na parte final. Veja o que diz aqui, 1 João capítulo 5, versículo 4. Ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Ou seja, a nossa fé. Nossa fé, algo que nos pertence como uma dádiva divina. Então, como é que nós podemos concluir esse item? Que a fé salvadora, ela é um milagre que Deus opera nos homens. A partir desse milagre, faz com que essa mesma fé, ela venha a ser evidenciada em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nós vimos aqui 4 pontos relacionados à fé salvadora. Em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? Vimos uma definição de fé salvadora, a fé que leva à salvação. Em segundo lugar, o que foi que nós observamos? Uma descrição bíblica de fé, a partir de Hebreus 11 e com algumas ilustrações, conforme o ensino de Cristo lá no Evangelho de João. Em terceiro lugar, o que foi que nós observamos? A importância da fé salvadora justamente para a salvação. E por fim, o que foi que nós vimos? A obra divino-humana no processo da fé. A obra divino-humana na fé. Mas aí, para concluir,
a nossa exposição na manhã de hoje, eu queria trazer algumas aplicações. Teríamos alguns textos, mas em favor do tempo, nós iremos apenas citar as aplicações. Em primeiro lugar, para nós, meus irmãos, minhas irmãs, diante de tudo isso que nós observamos, diante de tudo isso que nós vemos, o que é que nós devemos fazer? Qual é o nosso compromisso? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa incumbência? Nós devemos, irmãos e irmãs, cuidar da fé que Deus nos deu. Nós devemos cuidar da fé que Deus nos deu. Conforme vimos, a fé é uma dádiva de Deus para cada um de nós. Foi através dela que Ele nos salvou. Então, é um tesouro que nós temos, e que grande tesouro nós temos, essa fé que Deus nos concedeu na salvação em Cristo Jesus. Então, esse tesouro, ele deve ser desenvolvido por cada um de nós. Para quê? Para que a incredulidade, ela não venha nos dominar. Lá em Hebreus, só vou fazer a citação, capítulo 3, versículo 12, você observa ali a advertência apostólica. Para quê? Para que nós não sejamos dominados pela incredulidade. E quando é que isso vai acontecer? Quando é que a gente vai sobressair diante da incredulidade? Quando a gente desenvolver a fé nas nossas vidas. E como é que ela é desenvolvida? Pela oração. Como é que ela é desenvolvida? Pela palavra. E é isso que Deus, Ele quer e requer de cada um de nós. Ou seja, que nós cuidemos da nossa fé. É a primeira aplicação. A segunda, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos associar a fé salvadora que nós desfrutamos com as nossas boas obras ou com as nossas obras. Nós devemos juntar, associar a fé salvadora que nós temos com as boas obras. E quando eu falo aqui boas obras, eu não me estou referindo apenas a obras de caridade. Não, mas eu estou me referindo também a obras de santidade, a obras de piedade, a tudo aquilo que revela, através das nossas ações, a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Abraão, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, ele foi demonstrado, ou foi visto como um homem de fé, porque ele obedeceu a Deus, ele obedeceu ao Senhor. Mais adiante, Tiago, na sua carta, ele faz essa exortação, que nós associemos, que nós juntemos a fé às nossas obras. Não adianta nada nós dizermos que temos fé, que confiamos em Deus, se contudo as nossas ações atestam justamente o contrário. Se nós não somos pessoas obedientes a Deus, se não vivemos para a sua glória, então a nossa fé, ela não é uma fé viva, mas sim uma fé morta. Então, o cuidado que cada um de nós, como cristãos, como pessoas que já experimentam dessa fé, devemos ter em relação às nossas vidas, associá-la justamente às obras. E, em terceiro lugar, para os nossos amigos que nos assistem ou que nos assistirão, clamem a Deus para que essa fé salvadora ela venha a ser implantada em seus corações. Até porque você não pode desenvolver a fé por si mesmo. Por mais que você lute, por mais que você batalhe, por mais que você se esforce, nunca você gerará a fé por si mesmo no seu coração. E o que é que você deve fazer diante desse quadro? O que é que você deve fazer diante dessa situação? Simples, clame a Deus, mas clame mesmo. Clame com fervor, clame com constância, para que Deus se agracie da sua vida e mediante a pregação da sua palavra e operação do seu Espírito, essa dádiva de Deus, ela possa ser colocada no seu viver. Faça isso, para que assim, somente assim, a salvação torne-se uma realidade na sua vida. Então, clame a Deus, para que Ele possa lhe dar os olhos espirituais, a fim de que você venha contemplar a cruz de Cristo e perceber que essa cruz, ela é suficiente para produzir a sua salvação. Então, que Deus ponha esse desejo no seu coração. Portanto, meus irmãos, meus amigos, eram essas as verdades e os pontos que nós queríamos considerar e trabalhar sobre fé na manhã de hoje. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.